Olá, pessoal. Shalom, shalom. Sam Stachover, desde São Paulo, e Benjamin Server, desde Israel. Shalom, Beni. Shalom, querido Sami, que alegria. Estamos juntos, distantes fisicamente, mas movidos aqui pelo Ruach, que é o que nos une a cada dia. É isso aí, pessoal. O que nos une, esses dois ministérios que tu nos emprestastes, Or Lagoim e o Israel no Caminho, são grupos de pessoas preocupadas de ensinar. A Torá nos diz que nós devemos falar da tua palavra o tempo inteiro, Senhor. Então, queremos realmente usar o privilégio desse tempo para compartilhar com todos aqueles que nos acompanham aquilo que tu nos ensinastes. E uma das coisas que me incomoda muito, e eu quero te provocar nisso, Beni, é a gente falar o que nós não vamos fazer. Você já falou alguma vez o Shema Israel? Sim, E o que você prometeu fazer mesmo? primeiro, ouvir o Eterno, amar o Eterno de todo o coração. Mas Primeiramente, tem, amar o Eterno. ele diz assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso é inegociável. Ou é Adonai Echad, ou é Adonai Echad, ou como terceira opção, Adonai Echad. Aí depois nós dizemos, Ve'afta et Adonai Elohecha vechol levavcha vechol nafshecha vechol miodecha. Quer dizer, você amará o teu Pai, o teu Deus, o teu Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí sempre me pergunto, como é que eu posso amar quem não conheço, né? Aí então continua. Espera, de cabeça tem que parar de novo. Meu והיו Deus. הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושינמתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך. Quer dizer, é importante entender a sequência. Você vai falar destas palavras quando você se levanta, quando você se deita, ao andar, ao sentar, né? Mas nós conhecemos essas palavras estão realmente no nosso coração, como nós declaramos, ou parece que houve uma quebra das responsabilidades que nós temos diante do Eterno? A gente tem que. É importante essa reflexão diária para não ficar algo, uma religiosidade, algo automático de falar as coisas e orações e algo que já está escrito, né? Que são preces, né? Orações, vamos dizer assim, que os judeus fazem todos os dias, que não seja algo automático, que muitas vezes a gente nem avalia o que a gente está fazendo e avaliar todo dia as nossas atitudes e o que a gente está declarando ao Eterno. Se o que nós estamos declarando ao Eterno, nós estamos praticando, refletindo a cada dia, para reconhecer que sem Ele nada somos, que Ele é o único Deus e que nós precisamos amá-lo de todo o coração, com toda a nossa força, ou seja, nada além dele, nada acima dele, porque ele é um Deus ciumento. E a gente precisa avaliar cada dia o que a gente está falando, o que a gente está declarando, para que seja algo prático, numa reflexão diária da nossa vida com ele, em primeiro lugar. Olha o importante que é você ter esta Torá escrita no coração. O Eterno nos ofereceu uma Torá, nos deu uma Torá, nos emprestou a Torá, porque a Torá continua sendo dele, né? Mas ela está emprestada para nós usarmos, aprendermos, crescermos diante dele. Mas no decorrer do tempo, quando o povo tinha que viver as alegrias da Torá recebida, o povo se desviou. Tanto assim que
acabamos no exílio, na Síria, na primeira rodada, na Babilônia, na segunda rodada, e depois nós passamos por 400 anos de silêncio, porque Deus cansou de nos puxar a orelha. Ou seja, quebramos a aliança que o Eterno nos ofereceu. Então, aquilo que o profeta Jeremias disse lá em Jeremias 31 a 34, é que nós realmente precisávamos de um Brit Hadashah, uma nova aliança, porque nós traímos a primeira aliança. Como foi que nós traímos isso, Beni? Pecando, transgredindo, fizeram, desobedecendo o Eterno, não fazendo o que ele falou para fazer, fazendo o que ele falou para não fazer, muitas vezes colocando estátuas, outros deuses com D minúsculo no lugar dele, e isso ele abomina. Agora, vejam que coisa mais triste, porque Deus nos entregou um projeto que envolve fé, viver alguma coisa que está viva, né? Porque nós temos um Elohim vivo, né? E se nós temos um Elohim vivo, nós não podemos ficar restritos a um texto prefabricado que nós repetimos de uma maneira religiosa. Ou seja, nós trocamos fé por religiosidade, é isso que você está me dizendo? Infelizmente, o ser humano, através de muito na sua liderança e o ser humano em geral, acabou transformando a fé, uma busca no eterno, uma vida espiritual que é necessária, por uma religiosidade, por dar um jeitinho para poder fazer com que as pessoas sigam. Então, regras sobre regras, lei sobre lei, como o profeta Isaías diz, o coração muitas vezes afastado do eterno. As coisas do eterno são mais simples do que a gente muitas vezes coloca, mas a religiosidade, um entendimento humano acaba atrapalhando a busca num Deus que colocou as coisas muito mais simples do que muitas vezes parece. Mas o ser humano acaba complicando e colocando, tirando uma visão de uma busca espiritual por uma religiosidade. A rigor, o que nós estamos dizendo para vocês, YouTube espectadores, é de que é mais fácil seguir uma oração prefabricada do que ter uma conversa individual do fundo do coração, reconhecendo os nossos erros, porque nós precisamos dos acertos de Deus. E quando nós nos desviamos da vontade de Deus, o que nós estamos fazendo é criando um abismo de relacionamento. Aquilo que nós dissemos, Ve'aftah et Adonai Elohecha, eu não estou amando Deus, estou amando um livro-texto que me, digamos assim, me conforta, porque eu estou lendo, e se leio no automático, está tudo bem. Mas não é isso que nós precisamos viver. Deus não nos deu, a rigor, quando eu leio a Torá, e me ajuda, Beni, quando eu leio a Torá, não vejo o que está escrito no Sidur. Não desrespeito o Sidur, mas eu vejo muita coisa que está no Sidur que não confere com o texto da Torá. Estou enganado? Não, esse é o grande problema de colocar outros livros acima ou até mesmo pareando com o que a gente recebeu do Eterno, que é a Torá, que é a instrução dele, os profetas. E o Brit Hadashah não é algo diferente. O Brit Hadashah é o que completa, é o que traz para completar algo e não para substituir. Então, muitas vezes as pessoas acabam querendo colocar outras coisas além do que o Eterno já nos deu. E é isso a religiosidade. Em qualquer segmento, qualquer denominação, você pode correr esse risco. E é muito grave isso. Quando as pessoas quiseram colocar regras, interpretações
delas através do que o Eterno colocou. Isso torna um peso. E Yeshua veio para tirar o peso da religiosidade e colocar a leveza da profundidade do Eterno, as coisas do Eterno, a Torá do Eterno, que não veio para pesar, que veio para nos instruir, que Torá significa instrução, mas a gente precisa buscar a Torá através do Ruach, que é o que nos ensina, e só isso somente através de Yeshua, que deixou o Ruach para nós. Olha só que coisa interessante. Vehayu advarim aele. Então, quer dizer, Deuteronômio 6. E Devarim aele significa todas as palavras ensinadas de Deuteronômio 6 para trás. Entretanto, a Torá nos ensina: não acrescentarás nem tirarás nada. Então, na verdade, quando nós tiramos o tamanho e o peso e a responsabilidade da Torá, jogando em cima de um Mahzor ou de um Sidur, na verdade, o que nós estamos fazendo é desmerecendo a Torá, porque, abre aspas, ela estaria precisando ser completada com a nossa ajuda. Será que o Eterno precisa da nossa ajuda, Beni? Nunca precisou, nós que precisamos da ajuda dele. E é como você falou, muitas vezes acaba tornando uma reza. Qual a diferença da reza e da oração? A reza são coisas, palavras repetidas. A oração é algo que vem do coração. E Yeshua, quando ele ensinou o Avinu Sheba Shamayim, o Pai Nosso, ele não estava falando para a gente fazer isso como uma regra para repetir. Ele estava ensinando como orar. Ainda mais porque naquele tempo as sinagogas não eram para orar. As sinagogas eram para estudos e festas, comemorações. É, não tinha uma estrutura, as pessoas muitas vezes não sabiam orar, porque oração era no templo, e nem as orações que a gente conhece. Há 2.000 anos atrás, não tinha, as sinagogas não eram para orações. Então, as pessoas iam para o templo, faziam sacrifícios, mas, mas muitos do povo de Israel, há 2.000 anos atrás, não sabiam orar. Então, Yeshua veio mostrar como orar. Mas também no Avinu Sheba Shamayim, a gente tem que tomar cuidado para não transformar isso numa religiosidade, como as pessoas falam, repetindo como se fosse um dogma. Repete 3 vezes e isso vai fazer o seu dia mais impactante. Isso também é uma religiosidade. Então, tudo a gente tem que tomar cuidado para não transformar em uma religiosidade. Até mesmo a tradição. Muitas vezes a tradição ela pode ser para o bem, mas a gente tem que tomar cuidado para a tradição não transformar numa religiosidade e tirar o foco da vida espiritual que Yeshua nos ensinou. Veja que coisa interessante. O Sidur tem algumas tefilot, algumas orações muito bonitas, lindíssimas, que são orações maravilhosas. Uma delas, por exemplo, é o Aleinu Leshabeach. Vamos nos levantar para louvar a Deus de toda a nossa forma, de todo o nosso entendimento. Não, de novo, não quero tirar o tamanho do Sidur, mas ao mesmo tempo, veja só que coisa. Isso precisa estar escrito no coração. Então, quando o Jeremias nos diz o Brit Hadashah, uma nova aliança, na verdade, a aliança era tirar a aliança dada no pergaminho para colocá-la no nosso coração. Então, a necessidade desta nova aliança, esta Brit Hadashah, ela aparece de uma maneira muito clara num dos livros da Bíblia, que é o livro dos Yehudim Meshichim, Hebreus. E em Hebreus, nós entendemos, Hebreus 8 é uma coisa maravilhosa que nos chama a uma realidade. Pessoal, larga a religiosidade e volta para a fé, porque a fé é o que você vai precisar ter no teu coração. A fé é aquilo que você vai viver todos os dias na caminhada com teu Deus. Não é na tua vontade, não é na tua definição, não é nada, a não ser que você queira assumir o lugar de Deus.
aí fica difícil, né, Beni? Com certeza, com certeza. É, e isso que justamente que o Sami falou é o Brit Hadashah. Ele não anula, ele vem trazer um compromisso do eterno. A Brit Hadashah significa aliança, pacto, renovação, restauração, mas não é substituição. Não é uma nova religião, porque de religião está cheio, e não é verdade? Muitas vezes, depois de Yeshua, vieram novas religiões usando o nome de Yeshua, até hoje. Olha a importância do que você acabou de dizer. Yeshua não veio ensinar religião. Ele foi muito claro. Nem um Yud, nem um Til da Torá vai desaparecer até eu estar na outra realidade, quer dizer, no Alam Havá, na nova, no nosso lugar definitivo, na eternidade, tá? Mas enquanto isso, a Torá continua válida. Quem desvalidar a Torá está pecando contra Deus. Então, quando você troca a Torá por qualquer outro livro que seja, sabe o que aconteceu? Pisou na bola. Com certeza, como a gente falou, a Brit Hadashah, ela vem completar. O que é importante entender que muitas vezes você está na caminhada e teve o seu encontro com Yeshua antes de mim, e eu já estou mais de 20 anos e você mais de 30, não vou falar aqui a idade de ninguém, mas a gente percebe isso nas denominações gentílicas, vamos dizer assim, né, dos nossos irmãos crentes em Yeshua, pelo nosso Brasil, de onde a gente cresceu. Hoje eu moro em Israel há 12 anos, mas é importante dizer e olhar, porque se você que está nos assistindo, que nos acompanha, a gente sabe que tem judeus assistindo, tem crentes não judeus assistindo, que nos acompanham de vários lugares do Brasil e do mundo. A Brit Hadashah, a nova aliança, ela não substitui a Torá. Ela vem restaurar o objetivo perfeito. A Torá, ela não foi removida. Yeshua disse isso, eu não vim abolir a Torá, não vim tirar a Torá. Ela muda de endereço. A Torá, ela veio mudar de endereço. Ela sai de uma pedra, onde ela foi escrita, ela tem que ir para o nosso coração, assim como o Sami agora falou, Shema Israel. Então a gente tem que olhar e tomar muito cuidado com essas teorias da substituição, teorias que a igreja substitui Israel, porque tudo isso é heresia total. E até mesmo daqueles que falam, não, a gente ama Israel, mas agora não é mais a Torá. A gente precisa entender o que é Torá. Quando a gente fala em Torá, você tem que olhar para a Bíblia. Hoje todo mundo tem acesso a judaísmo, a YouTube. Você tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente está falando de Torá. Não está falando de judaísmo rabínico, de rabinos, aqueles que nem creem ainda em Yeshua, que fazem parte do povo de Israel, mas não são referências para quem crê em Yeshua. Até mesmo quem é messiânico, você tem que tomar cuidado com quem é messiânico e quem é messiânico. Nem todo mundo tem uma linha bíblica dentro do movimento messiânico, que hoje é muito complexo. O Eterno, ele nunca teve problema com a Torá, com a lei. É uma das coisas que eu queria deixar claro, meus queridos. O problema sempre foi o nosso coração. O Sami começou aqui falando do Shema Israel, que tem a ver com o coração. O Eterno chama o nosso coração. Yeshua, ele mostrou qual é a importância. Quando Yeshua falou do Sermão da Montanha, ele falou, não é o problema da Torá, o problema é mais profundo, é o que você faz com o seu coração. Então, Moisés falou isso, e Yeshua falou, eu mostro algo mais profundo. Adultério,
na atitude, Moisés falou. Yeshua veio falar mais do que adultério na atitude. É o coração, é o olho. Então, Yeshua não veio tirar nada, ele veio completar, ele veio trazer uma vida espiritual, um entendimento mais profundo. Ezequiel 36, 26, 27 fala: eu tirarei o coração de pedra, que a Torá foi escrita na pedra, e colocarei dentro do meu espírito, dentro de vocês, o meu espírito, que vocês vão cumprir os meus decretos. Como? Através do amor a Ele. Como o Senhor me falou, Shema Israel, amor a Deus. Tudo parte do nosso amor ao Eterno. Não por uma religiosidade, meus queridos. Através do Ruach, nós obedecemos e em amor a gente obedece o Eterno. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês, como falar isso em Romanos 11, que não tem substituição. Israel não foi substituído. Não, os crentes, os gentios foram enxertados na oliveira em Israel. Então, toda a estrutura, nós não seguimos um Deus do primeira aliança e depois um Deus da segunda que é diferente. Em primeiro lugar, eu queria deixar até claro que é muito mal explicado a palavra quando fala, isso é uma visão grega, antiga aliança, Velho Testamento. Isso não tem no hebraico, meus queridos. É Tanar, que significa Torá, a instrução, a lei, os profetas e os escritos. E a Brit Hadashah não vem para anular, ela vem para completar. Aí você pode falar e olhar, vamos analisar, isso é para os gentios, isso é para os judeus, até isso é uma coisa muito mais complexa que hoje a gente não vai poder falar. Mas aqui ninguém está, quando fala a Torá, ninguém está falando para judaizar gentios, aqui a gente não segue. Tanto eu posso falar em nome do Sam, nós não queremos judaizar gentios, a gente não vem aqui querer que os gentios se transformem em judeus, cada um tem a sua atitude, cada um tem o seu plano, a sua função dentro do corpo, judeus e gentios salvos. Mas a igreja não substitui Israel. Israel não foi esquecido, porque nós não estamos falando de um Deus mentiroso. É só você ver. Israel até hoje está de pé. Desde 1948 tentaram destruir o Estado moderno de Israel, que é o cumprimento de um Israel que sempre existiu. O povo de Israel hoje não é um povo inventado da Europa ou de algum lugar que de repente se tornou de algo que não existia. Nós somos sobreviventes de pessoas que sobreviveram do nazismo aqui. Então, a gente precisa entender o mesmo povo. Se Israel não é governado, não está debaixo do governo do Eterno, porque algo tem que se cumprir com a plenitude dos gentios para voltar depois para Israel. O Eterno não esqueceu Israel. Ele tem agora, nesse momento, o remanescente fiel do povo de Israel. Para quê? Porque todo o povo de Israel vai ser salvo. Como? Eu não sei ainda. Ninguém sabe, o Eterno que vai fazer. Mas está escrito que o povo de Israel será salvo. Mas nesse momento o Eterno tirou a salvação de todo o povo de Israel para trazer a salvação à plenitude para os gentios. Então, Israel não foi rejeitado, ele foi alcançado através da aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. A salvação dos gentios é parte do plano, e esse é o Brit Hadashah. Mas a aliança segue enraizada em Israel. Se você aprendeu que a aliança saiu da casa de Israel, isso é um grande erro. Porque o Ocidente, numa visão grega, ele fala sobre se arrepender, o arrependimento, o perdão, ele é uma culpa. O hebraico, porque isso a gente precisa entender, porque está ligado com o Brit Hadashah, o arrependimento, voltar ao caminho correto, a techuvá. Então, a Brit Hadashah não é nada diferente do que é a Torá, o que estava escrito antes do Brit Hadashah.
Chuva, a palavra chuva, que é a raiz, que vem com a palavra techuvá, até hoje, quando alguém repete algo para alguém, ó, explica aqui Israel no hebraico moderno. Ah, eu falei isso para você já. Novamente eu vou te explicar. Chuv, isso é usado até hoje. É voltar, é retornar, é restaurar o lugar original. Não é apenas deixar o pecado. A techuvá é voltar para o Senhor, é voltar à identidade, voltar à aliança, a aliança que ele já fez. Isso está escrito em Malaquias 3:7. No grego, a palavra kaine é algo novo em um tempo que substitui algo que é antigo. Mas por isso que as pessoas falam o Novo Testamento e o Antigo Testamento numa visão grego-romana. Mas, meus queridos, não é isso que é que é a Bíblia, que é o Brit Hadashah. O Brit Hadashah é a mesma aliança, mas é aperfeiçoada na restauração, ampliada na intensidade. Isso é o Brit Hadashah. Isso é importante a gente deixar claro, Sami, porque muitas vezes as pessoas não entendem e ficam escutando pregações que falam Antigo Testamento, Velho Testamento. A cultura É grega. importante o que você está dizendo, youtuber espectadores, quero fazer um comentário para o Beni continuar. É, aqui não se trata de judaizar, aqui se trata de explicar uma realidade que o povo viveu na época de Yeshua. Ou seja, a origem judaica não significa que nós vamos judaizar. A origem judaica que vai te dar instrumentos de conhecimento para você entender o que se passa e como foi vivenciado. Tanto assim, Beni, que eu acho interessante aqui, primeiro, quero explicar para todos aqueles que leem Bíblia, olha só, todos aqueles que leem Bíblia, existe um texto em Jeremias 31, por isso que eu fui procurar, 31, 35, Jeremias 31, 35 diz assim: assim diz o Senhor, quer dizer, não é nem o Beni nem o Sami, está escrito aqui, é o Senhor, né? Que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Não tem dúvida de quem nós estamos falando, né? Tá claro? Agora, olha o que ele diz. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Adonai, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Gente, quem diz que Israel foi substituído pela igreja, cuidado que precisa voltar a ler o texto da Bíblia, né? E eu gosto do nome em hebraico. Ela não se chama Bíblia, chama Sefer Habritot, o livro das alianças. Então, olha a quantidade de alianças que Deus nos deu de presente. Essas alianças é que justamente tiram a religiosidade para colocar a fé no teu coração, na tua vivência. Beni, desculpa a interrupção. Não, você só contribui. Aí a gente precisa entender o que o Sami falou, porque quando a gente fala em judaísmo é algo muito amplo. Quando você quer buscar as raízes bíblicas, cuidado, o que é raiz bíblica, o que é judeu, o que é judaísmo. A gente não está falando aqui de regras de homens, religiosidade, rabinato. Infelizmente, o rabinato ainda não reconheceu Yeshua. Então, ele tem pouco para contribuir, principalmente com aqueles que não têm nem base para entender o que é a base da Bíblia. Então, toma muito cuidado, porque para você não entrar em coisas que nem bíblicas são. Como o Sami falou aqui em hebraico, Sefer Habritot, em hebraico, livro das alianças, de Gênesis até o livro da Revelação. Então, a gente precisa entender o que é judaísmo, o que é Bíblia, porque muitos mandamentos que os judeus fazem, nem bíblico é, lei sobre lei. Mas voltando à origem, à base da Brit Hadashah, se a gente vai para uma cultura grega ocidental, é o Antigo Testamento versus o Novo, Velho
substitui o velho versus o que substitui o substituto, cancelamento, reinício, isso tudo é uma visão grego-romana que entrou, infelizmente, na maioria das igrejas, denominações. Na cultura bíblica hebraica, Deus ele trabalha com aliança de continuidade, porque ele é um Deus contínuo, é o mesmo Deus hoje, ontem e sempre será. Ele trabalha com memória, por isso que ele trabalhou através das festas bíblicas, a memória do povo de Israel. Não se esqueça de onde o Eterno te tirou da escravidão do Egito. Não se esqueça de onde você saiu. Não esqueça dos primeiros passos, quando a gente reconheceu Yeshua na nossa vida. Memória, herança, cumprimento. Isso é Brit Hadashah. É assim que o Eterno ele trabalha. Então, a nova aliança é o meio de Deus completar o seu povo. Como? Através do povo de Israel, o Messias vem para toda a humanidade, mas através de Israel, a raiz. Então, ele completa o povo, ele completa a humanidade através da nova aliança, mas ela é uma continuidade. A evidência, a gente tem que entender da nova aliança. O sinal não é a religiosidade, não é a emoção, que não é errado sentir emoção, buscar essa emoção, mas tem que tomar cuidado com qual emoção nós vivemos a nossa fé, porque é uma fé racional. Não é a tradição, não contra a tradição, como eu e o Sami viemos de famílias tradicionais judaicas, mas o problema é qual tipo de tradição e comparar e analisar com a palavra. A base nossa é a palavra, é a Bíblia. Um coração obediente que ama o Eterno e carrega a presença dele. Como que a gente vai carregar a presença dele? A nova aliança é a Torá escrita com sangue, é o pacto, é a presença do Ruach com tinta viva, um coração transformado a cada dia. Senhor, transforme meu caráter. Não esperar as festas bíblicas para virar algo na religiosidade, que o nosso povo infelizmente tornou isso, para pedir perdão e fazer algo virar religioso. É cada dia, é uma vida constante, é isso que Yeshua nos mostrou. A Brit Hadashah é um Israel restaurado. A Brit Hadashah é um povo santo para o Eterno. Judeus e não judeus salvos em Yeshua. E o que era da carne, o que era na carne, se tornou possível pela vida de Yeshua em nós. Em Yeshua nós podemos tudo isso, não na força do nosso braço. Porque o Brit Hadashah ele veio implantar dentro de nós o Ruach, o Espírito. Então, a Torá, como a gente falou, ela não é removida, ela muda de endereço, sai da pedra para o coração. O Eterno nunca teve esse problema com a Torá, o problema é nosso coração, e através do Ruach nós temos que buscar. Que a gente precisa entender que a nova aliança não é o fim da história de Israel, mas é o cumprimento da continuação do plano eterno. O Brit Hadashah é a Torá escrita no coração, como nós já falamos, o Sami citou aqui Jeremias. O perdão dos pecados e o relacionamento, a restauração entre o Criador e o seu povo formado em Yeshua. Todos os povos em Israel. Através dele mesmo, na pessoa de Yeshua, Hamashiach, que significa o Immanuel, o próprio Deus conosco. Brit, aliança, significa cortar, dividir, selar, com sacrifício. Toda aliança, vocês podem ver na Bíblia, toda aliança bíblica, ela envolve sangue e entrega. Foi isso que Yeshua fez. Aliança é algo que custa muito. E o próprio Eterno teve que vir ao mundo na pessoa de Yeshua para trazer a aliança completa.
e custou muito caro. Nunca foi um contrato, a aliança nunca foi um contrato de papel. É um juramento de vida, é um juramento, um compromisso. A nova aliança, o Brit Hadashah, ela não cancela a Torá, ela internaliza. A lei, como a gente pode falar, a Torá, a instrução, ela deixa de ser apenas letra externa e ela se torna vida transformada, uma transformação. E foi isso que Yeshua mostrou no Sermão da Montanha, por exemplo. É uma mudança espiritual. E para chegar ao fim do que eu queria deixar claro, nós temos 3 realidades no Brit Hadashah que selam tudo isso. É o selamento do espírito, do Ruach HaKodesh, é a transformação do coração, Lev Hadash, novo coração, e foi isso que Yeshua falou para Nicodemos. Não é o nascer de novo, é você ser transformado e não precisar morrer para nascer, como ele perguntou, mas um novo coração, uma nova vida, Ben Adam Hadash, um ser humano transformado, um novo coração, tirando o coração de pedra e transformando em coração de carne, e a reconciliação com o eterno, a Teshuvah, só através de Yeshua. Então, é a renovação, a restauração. Não é uma nova religião, como a gente falou. Isso a gente pode ver Jeremias, como o Sami falou, Salmo 105, 8, 10 também fala muito isso. Então, a gente tem que lembrar a cada dia da aliança que ele fez conosco para sempre, da palavra que ele ordenou em 1000 gerações. Isso fala em Salmos 105. Da aliança que ele fez com Abraham. Ele fez a aliança com Abraham, está escrito, do voto que ele jurou a Isaac, e ele estabelece como lei para Jacó. Então, Abraão, Isaac, Jacó, 1000 gerações para Israel como aliança perpétua. Deu a terra de Canaã. Pode ler em Salmo 105. Então, essa é a prova de Israel aqui na terra. E os judeus que ainda estão espalhados pelo mundo, como Sami, olhando para Yeshua, que é a Brit Hadashah, não substituindo, mas trazendo toda essa estrutura para completar na nossa vida. Gente, olha a importância de todo o conteúdo que o Beni jogou para nós. Aqui nós estamos falando de techuvá profunda, porque somente na techuvá profunda, o arrependimento que a gente enche o nosso coração e diz assim, pisei na bola. Somente neste momento, quando nós reconhecermos de que nós precisamos de ajuda, porque estamos no abismo, tem um abismo entre nós e Deus. E esse abismo só desaparece quando você se arrepende e diz assim, me ajuda. Neste momento, nós somos cheios do Ruach, do Espírito Santo. O Ruach Elohim, aquele Ruach Elohim que estava lá em Bereshit 1, em Gênesis 1, aparece já o Ruach Elohim. Ele estava junto e está junto até a eternidade, mas você precisa buscá-lo. Porque se você não buscar, o que acontece? Você está acomodado no teu canto, achando de que você está fazendo certo, quando na verdade você está cada vez mais longe do teu Criador. O que nós queríamos dizer aqui hoje é a necessidade de você tirar, como o Beni colocou muito bem, a Torá foi dada na pedra. Deus escreveu com o dedo dele em pedra. Mas agora ele quer que você tire esse texto, sem mexer, aquele texto que estava na pedra, colocar no teu coração. É somente assim que você vai viver as alegrias que Deus preparou para cada um daqueles que estão em busca dele. Não espere Yom Kippur, não espere o dia das expiações. Isso é todos os dias, a todo momento. Então, a tua relação que seja individual, Deus e você e Deus, 36 horas por dia, 412 dias por ano, porque sem isso você não vai ter o privilégio de estar com Deus na eternidade. É isso aí, Beni? É isso aí.
Precisamos a cada dia pedir o discernimento espiritual do Eterno, para que a gente possa nos aprofundar nas Escrituras, não buscar algo raso a cada dia, mas se nos aprofundarmos, mergulharmos na palavra, não esperarmos o culto um dia para estudarmos mais profundamente. Cada um de nós, através do Ruach, que nos dá o discernimento, nós temos a capacitação do Senhor, para Ele nos dar sabedoria a cada dia, para buscarmos, desfrutarmos e mergulharmos na palavra dEle, e a cada dia a gente pode aprender muito mais, não só para nós, mas que a gente possa também passar para outros e comungar dessa maravilha que é desfrutar da palavra do Senhor, da palavra viva, eterna, desde Gênesis até o livro da Revelação. Isso é maravilhoso, né, Sami? Quando a gente a cada dia pode ter o devocional nosso diário, separar o tempo cada dia para buscarmos na palavra dele o ensinamento mais profundo. Isso vai nos ensinando a cada dia a vontade dele para a nossa vida. Olha que coisa importante. A tradução do livro de Higalut, Revelação, mal traduzido, é Apocalipse. Não é Apocalipse, é uma revelação. Então, a confusão toda vem quando você troca Yeshua por Jesus, grego, Bíblia por livro, grego, Apocalipse, grego. Gente, olha a confusão que foi criada em função de uma religiosidade. A gente Novo deixa isso para Testamento, vocês. Antigo Testamento, né, Sami? A gente deixa isso para vocês terem tempo de refletir, porque tem mais assunto que nós vamos trazer nesses nossos vídeos. O projeto Orlagoim, Luz para as Nações, Israel no Caminho, realmente mostrar um caminho, aquele caminho que é Yeshua, porque ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é uma pessoa. E se é uma pessoa, cuidado, ele tem que ser 100% homem para ter vivido entre nós, mas 100% Deus, porque senão não haveria perdão de pecados. Então, que a gente possa se alegrar nesse privilégio e que todos nós possamos ter shalom em nossa caminhada. A cada um de vocês, shalom, shalom. Shalom, Leitraot. Leitra Ot. Tchau.